Sejam bem-vindos ao No Treino Podcast. É uma honra tê-los aqui conosco. E hoje eu tô com um convidado para lá de especial, professor Renan Silva. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Fala, professor, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Espero que eu consiga entregar dentro das expectativas um bate-papo legal. Imagino, você é sensacional, professor. A gente começa aqui o nosso podcast sempre fazendo um pouquinho da filosofia do exercício, não é fisiologia do exercício, não. Quem é Renan Silva? Cara, Renan Silva, professor de Educação Física, formado pelo FJF, pós-graduado também pela Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje personal trainer e professor de ciclismo indoor. Que massa! E o que que seria ciclismo indoor? Que eu aprendi aqui antes, mas eu gostaria que você explicasse pra gente. Vamos lá. Ciclismo indoor nada mais é que a galera hoje, grande maioria, chama de spinning. Mas como eu estava te explicando, o nome spinning ele é um nome patenteado. Então, no termo correto é ciclismo indoor, ciclismo estacionário, bicicleta parada. E ele é fundamentado no ciclismo de rua, que busca gerar benefícios tanto fisiológicos, físicos, através de treinamento. Aulas de 45 minutos, 50 minutos, variadas para atingir todos os tipos de pessoas e intensidades dentro de um treino. Que massa! E todo mundo pode fazer, ou tem algumas condições dos quais a gente poderia estar avaliando? Cara, de forma geral, ele é indicado para todo mundo. Obviamente, existem particularidades que a gente tem que tomar cuidado. Pessoas que têm dificuldade de locomoção, talvez por causa da posição em cima da bike seja um pouquinho difícil, amplitude, pessoas muito grandes, vai ser difícil ajustar na bike, porque a bike ela acaba tendo uma limitação de altura de guidão e banco. Então tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado, mas de forma geral, de crianças de mais ou menos 8 a 10 anos até idosos, todo mundo pode fazer. E que na tua experiência, Sim. é uma atividade que todo mundo gosta, tem pessoas que não gostam, e talvez, se gostar ou não gostar, na tua experiência, o que poderia estar justificando essa escolha? Cara, isso é legal. Isso é bem massa, porque assim, de certa forma, pessoas que gostam de atividades cíclicas, corrida, natação, normalmente se adaptam bem a uma aula de ciclismo indoor. Normalmente as pessoas que se afastam um pouquinho, elas se afastam porque elas não se adaptam. Volume do som, que é uma falha do professor, na verdade. Posição na bike, normalmente desconforto de glúteos, isquios e dor articular. Porque um ajuste errado da bicicleta ela pode gerar dor articular, cervical, torácica, lombar, joelho, e isso pode afastar a pessoa da prática. Mas assim, bem tranquilo. Então, talvez a logística operacional ela é um pouquinho mais refinada para como é o termo? Ciclismo indoor. Desculpa, ciclismo indoor, né? É que tem a bicicleta estacionária como dos principais veículos, né, de atuação, não é isso? Isso, Quando isso. a gente está falando desses ajustes, talvez o fato dessa pessoa, desse praticante, precisar ajustar tanto sapatilha, quanto também às vezes ter algum conforto em relação ao tamanho do selim, ou será talvez que essa logística um pouquinho diferenciada poderia ser uma justificativa? Cara, pode ser que sim, porque normalmente a sala de ciclismo indoor, 80% das pessoas que vão lá já estão acostumadas com aquilo ali. Então elas são totalmente autônomas no ajuste, no que precisa ser feito. A partir do momento que uma pessoa nova ela vai à sala de ciclismo indoor e tendo em vista que 80% das pessoas já estão acostumadas com aquilo ali, isso coloca ela em exposição, porque ela precisa ser ensinada ajuste de altura do guidão, ajuste de altura do banco, distância do banco. Então, tudo isso coloca ela numa questão de exposição. E normalmente essas pessoas elas tendem a chegar ou muito próximo do início da aula ou quando a aula já começou. Então, isso joga um foco de atenção muito grande nessas pessoas. E isso acaba gerando um certo desconforto, constrangimento. E isso, por certa forma, pode sim afastar as pessoas da prática, sem sombra de dúvida. Perfeito. E quando você fala do som, eu acho muito legal no ciclismo indoor, né? A ritmicidade.
o professor entender os ritmos, os BPMs ou as transições e também aplicar isso nas propostas de treinamento. Como é que faz isso? Ou como é que isso funciona? Cara, isso é muito polêmico, na Ah, verdade. é? Ah, a gente, Por- a gente não gosta da polêmica, né? Não gostamos da Porque polêmica. existem duas linhas de ciclismo indoor mais tradicionais, vamos colocar assim. Uhum. O ciclismo indoor italiano, que é onde você vai ter marcações de cadência para determinados terrenos. Então, terreno plano, que seria uma reta, por exemplo, de 80 a 100 rotações, montanhas de 60 a 80. Mas o ciclismo indoor italiano, o spinning italiano, como ele é mais conhecido, ele vai determinar que você vai sustentar uma cadência de 92 rotações, por exemplo, por Nossa. 5 minutos, 3 minutos, enfim. Depende da estratégia que vai ser colocada. E tem o spinning americano e latino, o ciclismo indoor, que é muito dos Estados Unidos e daqui da América do Sul, que ele te dá uma certa liberdade. Então ele não te dá uma zona fechada de cadência. Ele fala que Interessante. você pode girar para um terreno plano entre 85 e 100 rotações. Uma montanha entre 65 e 75. Então tem duas linhas do ciclismo que são totalmente diferentes. Só que para quem trabalha no ciclismo mais fechado, mais próximo do italiano, a gente consegue perceber que um giro de 92, por exemplo, é muito diferente de um giro de 98. Se um giro de 92 ele vai trazer uma percepção de esforço X com determinada resistência, você está a 98 com uma resistência próxima, o seu esforço ele vai ser diferente do que eu quero. Uhum. Então, isso é muito difícil de fazer. Porque para o aluno conseguir trabalhar dentro dessa zona mais aberta, mais flexível, ele precisa ter um entendimento e conhecimento muito grande de quais são as zonas, qual é a proposta do treino e como ele vai executar aquilo ali. Isso é assim, hoje em dia é o que está. É a maior polêmica dentro do ciclismo indoor. Determinar ou não determinar cadências de trabalho. Temos profissionais de altíssimo nível, altíssimo gabarito, que conseguem trabalhar com zonas abertas. Fernando, por exemplo, que a gente estava Uhum. conversando. Fernando tem 25 anos de spinning mesmo, ele é certificado pelo spinning, e ele consegue trabalhar com essa zona aberta. Se você for fazer uma aula dele, ele vai te falar. Você tem de 85 a 95, de 85 a 100 para trabalhar. E tem pessoas de altíssimo gabarito que trabalham no fechado. E aí vai muito do que você acredita, porque as pessoas que trabalham numa cadência flexível, ela fala, cara, você vem aqui, você tem total autonomia de escolha de encaixar o seu giro dentro do que seja mais confortável para atingir a sua zona de trabalho. E quem trabalha fechado entende que se você veio aqui para fazer um treinamento, nós vamos colocar o seu corpo a um estresse de busca de performance que, por mais que seja desconfortável para você, nós vamos atingir. Aí cabe a você escolher qual que te agrada mais, qual que você se encaixa mais, e aí a gente vai ficar aqui horas e horas E falando qual que você sobre isso. gosta? Qual que você Renan, eu trabalho no modelo fechado. Se que é você o latino? Não, é o O italiano. italiano? O italiano. Se você for fazer um treino meu, eu vou te falar, por exemplo, eu quero um plano de próximo a 80% da sua frequência cardíaca, percepção de esforço entre moderado e forte, respiração ofegante a 92 rotações. Ah, Renan, eu não consigo. Por que a gente não consegue? E aí a gente vai tentar entender o porquê que você não consegue. Porque eu parto do princípio que se você é um ser humano e todo ser humano é treinável, a gente vai treinar para que a cada dia você consiga evoluir para atingir as zonas de trabalho e cadência que estão sendo propostas. E, cara, que massa, velho. Eu acho sensacional isso, a gente aprender, né? É incrível. E como eu gosto muito de aprender, né? Sou muito curioso. Isso é massa. E eu acho incrível. E eu tô pensando aqui,
antes de eu fazer minha próxima pergunta, o porquê eu nunca. Já fiz diversas modalidades, né? Eu acho que é importante, como professor de educação física, né, vivenciar as coisas. Claro. Mas o porquê talvez que eu nunca tive uma aderência, ou talvez uma história com a. Com, no caso, no passado era spinning, né? Isso. Mas o ciclismo indoor, que agora eu aprendi, por que que eu nunca tive essa história com o ciclismo indoor? E eu estava pensando aqui o porquê. As minhas experiências com o ciclismo indoor, muitas vezes elas faziam com que eu sentia uma dor no cóccix, uma apreensão ali na próstata, Sim, e isso era bem desagradável, até sim. porque hoje eu tô com 107 quilos e eu sempre tive por volta de 100 quilos, né, 1,90. E você falando, essas experiências talvez adaptativas, no sentido de, ó, no começo vai ser um desconfortável, vai doer um pouquinho, mas depois seu corpo pode ser isso que teve uma justificativa de eu não estar tendo essa aderência. E eu tô pensando, será que outras pessoas também tiveram essa experiência e por isso não mantiveram, né? Cara, isso é legal, porque assim, você pensa, a atividade física, de uma forma geral, ela é diferente de tudo que a gente faz. Porque normalmente a gente faz algo e tem o retorno, a bonificação logo em seguida. Na atividade física, a gente sofre, 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 sofre desconforto muscular, respiratório, adaptativo, para depois de meses você ter o primeiro retorno positivo. Então não vai ser no primeiro treino que você vai sentar ali que você vai falar, nossa, doeu hoje e amanhã não vai doer mais. Não, vai doer, cara. Vai doer uma semana e meia, até o seu corpo adaptar e entender que aquele banco ali desconfortável naquele Exato. momento, ele vai precisar ter as contrações e adaptações para suportar aquilo ali. E assim, existem mecanismos, né? Bermuda de ciclismo, que vem acolchoada, tem os banquinhos, mas ainda assim vai doer, cara. Porque se não doer cóccix, glúteo, sua coxa vai doer, seu Não, braço perfeito. vai ficar doendo de alguma maneira. Sim, sim. Sustentação de abdômen. É muito comum você ver as pessoas debruçarem em cima do guidão. Cara, não é. Você segura ali, a pressão no guidão é muito leve. Quem segura o seu tronco é o seu abdômen. Perfeito. Então, são vários componentes de desconforto que você fala assim, putz, no primeiro momento foi muita coisa, né? Foi glúteo, minha perna tá queimando, sentindo pressão nos meus pés, respiração ofegante. Só que com o tempo, isso vai diminuindo, o corpo vai adaptando. Só que você está disposto a esperar esse tempo? Exato. Mas você falando agora me deu até vontade, né? Vambora, velho. Bora, né? Não, Vambora. você que tá escutando, a gente vai fazer um desafio. Eu vou lá no Renan, vou lá com a equipe também da Fibratec, vou lá fazer uma aula aqui, que é uma Vambora, equipe velho. muito forte, né, cara? Como é incrível ver uma equipe unida Sim. também, uma equipe boa de trabalho, né? Cara, é engraçado, né? Porque eu tô na equipe tem quase 10 anos. São quase 10 anos com poucas trocas de professores. Uhum. Então, obviamente, tem perfis diferentes, e isso é interessantíssimo ter. Cada um tem o seu jeito, o seu método, a sua forma de enxergar o ciclismo indoor, isso é muito importante, mas é uma equipe que já tem muito tempo de trabalho, então isso traz um respaldo Muito. muito A grande. família, né? É uma família. Como toda família, nós temos brigas também, né? Por conta de alguns aspectos metodológicos, se deve ou se não deve, mas são essas brigas, essas discussões que fazem a gente crescer, porque a Perfeito. gente vai entendendo um pouquinho do que traz Fernando, Carol, Mona, e vai acrescentando aquilo ali. E o que não serve também, você fala, cara, isso aqui pra mim não serve, mas você tira coisas boas de cada um, sem sombra de dúvida. E quem escolhe as músicas? Quem escolhe? Porque você falou que tem a escola italiana, vamos Sim, colocar sim. assim. Mas será que o próprio professor ele pode colocar umas músicas que ele gosta? Ou talvez ele vai identificar quais são as músicas que os alunos gostam? Ou talvez ele vai pensar na escolha das músicas a partir de uma ideia de planejamento de aula? Como funciona isso? Vamos lá. Primeira coisa, cara, que é muito importante. A música, ela é elemento secundário no treino. Antes de você pensar em música, a gente vai para o papel. Hoje em dia já existem programas, mas normalmente a gente vai para o papel para estruturar o treino. Então eu quero 12 minutos de aquecimento, depois desses 12 minutos de aquecimento eu quero
3 montanhas de 10 minutos, por exemplo, com 1 minuto de intervalo entre elas. Esse é o nosso treino de hoje, depois volta calma, beleza? Estruturei meu treino, beleza. Dá uns 50 minutos, mais ou Dá menos, uns já? 45. Tá. Esse deu 30 com 12, 42, mais 3 minutinhos de volta calma, 45. Perfeito. Beleza? Uhum. Um treino convencional. Para o aquecimento, o que eu quero? Eu quero que o aluno aqueça. Então, normalmente, o primeiro momento do treino é onde eu vou explicar para o aluno o que vai acontecer. Por mais que ele não vá absorver toda a informação, ele vai estar ciente de tudo que vai acontecer. Se eu preciso comunicar muito no início, a música que tem que ser tocada é uma música que ela não tenha vocal, que ela não vai competir com a minha voz. Para o aluno prestar atenção no que eu estou falando. Claro. Mas ao mesmo tempo, essa música ela já está conectando o aluno ao treino. Beleza? O segundo momento do aquecimento são as movimentações que nós chamamos, que é a preparação para a parte forte do treino, onde nós vamos trabalhar com aumento de intensidade para preparar para o trabalho forte. Nesse momento, já que o aluno já entendeu o que vai ser feito, posso trabalhar com músicas com uma energia um pouquinho maior, músicas mais conhecidas, mais cantadas, porque eu quero que o aluno ele concentre naquilo ali. Beleza? E aí daqui para frente, já que eu já tenho estrutura do treino pronta, a escolha musical é total do professor. Se eu quero um treino mais concentrativo, um treino que vá colocar o aluno muito dentro do treino, que eu não quero que ele disperse, possivelmente eu vou usar músicas menos conhecidas, com marcação instrumental muito forte e muito característica, com pouca variação entre elas, de forma que ele não perceba que o tempo decorreu, mas ele fez o trabalho. Se eu quero um treino mais dinâmico, um treino mais recreativo, eu posso colocar músicas mais conhecidas com músicas menos conhecidas, que eu vou fazer com que o aluno ele treine. Então a estratégia é toda do professor. A seleção da música é toda do professor. Tudo depende do objetivo que você colocou lá no início no papel. Uhum. Eu quero um treino recreativo, vou colocar músicas recreativas. Quero um treino mais denso, mais forte, mais coeso, vou colocar o mínimo de coisa conhecida, porque eu quero que o aluno foque no treino. Eu não quero que ele se disperse. E o Renan Silva, ele, se pudesse escolher 3 músicas, ou 3 grupos musicais, ou 3 cantores, quem que ele gosta e por quê? Cara, eu trabalho com eletrônico e rock. Algumas músicas conhecidas, mas por quê? O eletrônico ele tem a marcação muito forte. Legal. Então ela possibilita o meu aluno entender a cadência. E o formato que eu trabalho, a música ela casa com a cadência. Uhum. Então mesmo que o aluno ele esteja totalmente perdido no treino, ele vai saber que se for uma montanha, cada batida da música é um dos pés. E isso vai ficar na cabeça dele. Porque o grave, ele sempre vai marcar o nosso giro. Se for um terreno plano, a cada batida, um giro completo do pedal. Então, como a música, ela me ajuda, quanto mais informações eu puder dar para o aluno chegar ao objetivo que eu quero, é isso que eu vou fazer. E como o nosso cérebro, ele funciona por padrão, ele identificou que aquele padrão é. Ele vai repetir esse padrão até a hora que eu falar, muda. É ritmo. É ritmo. Então eu trabalho com músicas que trazem ritmo pra mim. Uhum. Ah, Renan, você pode usar funk? Eu não gosto de utilizar, fazer aulas temáticas. Mas vamos fazer uma aula de verão. Claro que você pode. Funk é excelente. Porque o funk, como o eletrônico, ele é muito marcado. Então ele traz exatamente o que eu preciso. Eu trabalho com músicas que trazem os elementos que eu preciso para compor o meu treino. Se você fosse escolher 2 rocks aí, ou talvez um... AC/DC. AC/DC é clássico. Levanta a galera. Levanta, pô. Rockzão, assim, cara, a galera curte muito. Porque é música que é marcada e ao mesmo tempo ela é enérgica, ela te dá aquela sensação. Exatamente. Porra, você se sente foda fazendo com a música. Offspring também rola muito? Rola, cara. Eu Qualquer gosto muito. coisa que você quiser é possível. Massa. Desde que exista um padrão. Existem bandas
estilos de músicas que eles são assimétricos, né? Eles não respeitam os 8 tempos musicais. Esse tipo de música é muito complicado, mas Linkin Park, por exemplo. dá pra trabalhar com Linkin Park. Mas um heavy metal, uns negócios assim, é mais difícil, porque nem sempre eles respeitam os padrões musicais. E isso gera uma quebra no momento que, teoricamente, pro giro não deveria acontecer. Perfeito. Mas dá pra você trabalhar com qualquer coisa, cara. O Renan, já é o segundo argumento que você me dá, que eu acho que amanhã eu vou lá e vou começar a fazer uma aula dessa tão incrível área que é o ciclismo estacionário. Pô, É sensacional. legal, cara, é legal, assim. O mais importante, assim, que as pessoas muitas vezes não conseguem ter esse filtro e essa identificação, é você entender qual é o perfil do profissional que você quer para puxar o seu treino. Uhum. Porque, como eu te falei, é uma equipe muito vasta, uma equipe muito diferenciada. Então, você vai ter profissionais que conversam mais, profissionais que vão querer trabalhar muito a questão sentimental dentro do treino, e vão ter professores que vão falar, é isso e deixa o pau torar. Então você tem que. É mais fácil você identificar quem eu, Santiago Paz, gosto, qual é o método que eu gosto, que me incentiva, que me dá tesão de fazer um treino, e aí você começar a procurar os profissionais. Porque uma escolha errada pode ser que gere uma frustração, um desconforto, e aí você meio que desanima e vai deixando de aderir à atividade. Perfeito. E o gasto calórico da sessão é elevado, né? Elevado, elevado. Assim, tudo depende também Claro, da pessoa. sim. Porque o comando ele é dado, nada garante que a pessoa ela vai executar o comando dentro da zona de trabalho proposta. Mas um treino de 1 hora, por exemplo, ciclismo indoor, de 500 a 700 calorias. Perfeito. E a frequência semanal, em média, assim, geralmente é quanto? Dá para fazer todo dia? Lá na Fibratec, onde eu trabalho, você pode fazer de segunda a sábado. Porque lá nós temos uma periodização que ela respeita, Que massa. respeita o aluno que quer fazer todo tipo de treino. Poxa, que barato. Todos os dias, por exemplo. Então você não vai pegar 2 treinos que são extremamente extenuantes. Se teve um treino extenuante na segunda, possivelmente o treino de terça ele vai ser uma intensidade mais baixa, por mais que ele seja contínuo ou intervalado. E aí você vai trabalhando no formato que a gente chama de ondulatório. Uhum. Forte, fraco, para possibilitar o aluno que quer fazer todas as vezes. Ah, Renan, mas significa então que o aluno que faz 3 vezes na semana, ele vai fazer só forte? Numa semana, possivelmente ele vai pegar uma semana um pouco mais intensa. Em contrapartida, na outra semana, ele vai pegar. Então a gente consegue ajustar para todos os tipos. 5 vezes na semana, 6 vezes, 3 vezes ou 2 vezes na semana. Vai do Perfeito. gosto da pessoa, da possibilidade que ela tem. E em relação à sua experiência, a galera opta mais para fazer quantas vezes na semana, assim, em termos percentuais, pela tua experiência, quantas vezes você vê, ou talvez quando ela está iniciando ou intermediário, quantas vezes ela faz, enfim. O mais comum, cara, são 3 vezes na semana. Mas assim, o 3 vezes na semana ele é muito polêmico, porque tem uma galera que boicota a sexta-feira. Então acaba que fica segunda e quarta, terça e quinta. O terceiro treino ele acaba não acontecendo. Mas a pessoa que já está mais associada à atividade, normalmente são de 3 a 4 vezes na semana. Em tese, eu acho que na sexta-feira, você está boicotando porque já está pensando no sextor, mais um motivo talvez para ele ir na sexta, aumentar um pouquinho esse gasto e poder, né, comer alguma coisinha diferente, ou talvez que ele acha que Sim. vai, poderia ser essa a Mas justificativa. normalmente o cara não vai na sexta porque ele sabe que tem um treino do sábado. Ah, Aí ele vai no ele sábado. prefere sábado. Ele prefere o sábado, 10 horas da manhã, que não é um horário ruim, que ele pode sair na sexta, ficar de um happy hour, sair do trabalho, quando for umas 10h30, 11 horas, eu tô em casa, nana neném, 9 horas eu acordo, vou pra academia e faço meu treino 10 horas. Justificado. E geralmente o sábado é como se fosse na corrida, que é o longão. De vez em quando a gente consegue fazer algumas aulas mais demoradas, mais extensas, e normalmente o sábado ele tem uma adesão muito grande, cara. Que barato. E às vezes vocês fazem aquelas aulas shows, né? Que eu adoro, eu me amar. Como é que é a logística? Deve ser uma logística pesada aquela Cara, lá, não é? Uma vez eu vi vocês fazendo no heliporto
do do... trade. Caramba! E aí, como é que Cara, é isso é isso? muito doido, porque assim, isso depende muito do envolvimento da equipe e a equipe como um todo, porque a gente não depende só dos professores. Marketing, recepção, professores do salão, porque quando nós fazemos esse tipo de evento, normalmente são de 30 a 50 bikes por aula. São 3 a 4 aulas no evento. Então, vamos tratar de 3 aulas. A gente precisa envolver 150 alunos. E aí, cara, isso gera uma demanda de atenção e energia muito Muito grande. grande. Porque por mais que o aluno ele queira essa experiência, ele fica um pouco chateado de ter que pagar além do que ele já paga na academia para ter essa experiência. E aí você pensa, converter 150 pessoas a pagar R$ 50, R$ 60, R$ 100 não é um trabalho fácil. Perfeito. E tem a logística também, de tirar a bike do salão, é Exatamente. muito trabalhoso. Porque o transporte acaba querendo ou não, que seja, por mais que seja com muito cuidado, danifica aparelho. Então, quando as bikes voltam, elas voltam um pouquinho danificadas, elas voltam sem os ajustes que precisam ser feitos. Isso gera um estresse para o aluno, que é o regular das aulas, porque ele vai na segunda-feira, ele quer o equipamento funcionando 100%, ele não está errado. Então, assim, isso é bom, mas acontece pouquíssimas vezes porque a demanda de energia é muito grande. Muito Caramba. grande. Cara, isso é incrível, né? Como é importante a gente ter essa conversa, é importante que as pessoas conheçam a logística, a dedicação, a energia que é implementada. Eu costumo dizer que conhecimento liberta, né? Então, quando a gente tem noção das coisas, quando a gente está exposto a informações como a que você comentou agora, eu acho que o carinho, o olhar, ele muda, Sim, né? Então sim. a gente precisa divulgar isso, a gente precisa conversar sobre isso, e eu acho que faz todo sentido. Então, só de interrompendo, Claro, fica à voltando nesse vontade. assunto da logística, nós Certo. fizemos um evento tem 2 semanas, no estacionamento da academia. Nós precisamos movimentar via caminhão apenas 15 bikes. Foi um evento para 30 bikes e nós trouxemos 15 bikes de uma unidade e pegamos as outras 15 da unidade que nós já estávamos. Só transportar de um lugar para outro. Uhum. Esse simples fato de fazer um evento pequeno, esse é um evento pequeno, Uhum. foram 3 horas de evento, 90 pessoas atendidas. Nós tivemos um custo com som, que o som é locado. Nós tivemos o custo com um caminhão. E como era um evento pequeno, quem fez o transporte das bikes de um lado para o outro acabaram sendo os professores. Então, assim, às vezes a gente vê o professor ali na frente, dando a aula, pensando, pô, isso aqui é muito glamouroso, o cara é maneiro, é foda. Não vê o trabalho que acontece por trás, sacou? Uhum. Isso é muito foda, assim, é muito. Porque o aluno ele só vê a parte da aula show, mas tem muita coisa envolvida. Normalmente, o evento em si ele começou às 9 da manhã. Nós chegamos lá às 7, para deixar tudo pronto para que às 9 pudesse começar. O evento terminou meio-dia, os alunos foram embora, nós saímos de lá 1h30 da tarde, porque a gente teve que guardar tudo, preparar tudo, porque na segunda-feira, o aluno que é regular da semana, ele vai chegar lá, ele tem que ser atendido com a mesma qualidade que essa galera que foi no evento teve. Então, isso demanda demais, cara. E aí, ainda assim, nós tivemos problemas com o equipamento. Nós temos algumas bikes que estão danificadas porque elas foram transportadas, de certa forma, inadequadamente, Uhum. entendeu? E aí gera frustração pro aluno, gera dor de cabeça, mas infelizmente está dentro do processo. Não tem como Perfeito. acertar em tudo. E fazer o treinamento de spinning, não, desculpa, de ciclismo estacionário, porque agora eu aprendi, eu vou acertar, né? Spinning é a marca, né? Isso aí. Perfeito. Fazer o treinamento de ciclismo estacionário dificulta a musculação, prejudica o andamento da Não, cara. musculação, porque muitas pessoas acreditam isso, né? Não, não faça muito a bicicleta estacionária, porque você vai gastar mais caloria, vai Não. prejudicar a massa muscular. Como é que você Pô, vê isso? professor, cara, isso assim, isso é um mito, né? Isso é uma lenda que isso vem de muito tempo e ainda perdura
graças a Deus, com uma demanda muito menor que antigamente, mas ela ainda é sustentada. Cara, isso não acontece. Um treino, obviamente, se você tiver com a alimentação correta, você pode fazer os 2 treinos tranquilamente, que nem eles não vão interferir nos seus resultados. Obviamente, não adianta você achar que você com uma alimentação inadequada, você vai chegar lá e vai perder. Por exemplo, Coca-Cola e hambúrguer, blá, 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 vou fazer uma aula de spinning e vou emagrecer firmemente. Não, não é essa relação, ela não é assim. Envolve outras coisas para que a gente consiga obter o resultado. E a mesma coisa para hipertrofia. E assim, digo mais, quem quer hipertrofia de membros inferiores, cara, no ciclismo estacionário acontece. Perfeito. Porque é um movimento cíclico com resistência e o corpo ele vai responder. Então, a hipertrofia de membros inferiores ela vai acontecer. Obviamente não é algo muito extraordinário, não é algo muito absurdo, mas sim, acontece. Existem algumas evidências que sugerem, sim, que no caso do ciclismo indoor, você tem hipertrofia, especialmente de coxa, né? Exatamente. E de fato, se você for analisar o contexto, você precisa de uma força muito grande dessa. Porque o trabalho é de forma grosseira, é empurrar e puxar o pedal, com uma resistência que dificulta ainda mais esse processo. Então é como se você tivesse empurrando um leg press unilateralmente a cada pedalada. Empurra com a direita, empurra com a esquerda. E a cada momento que você vai aumentando essa resistência, o trabalho da musculatura vai aumentando. E você pensa, em 1 minuto de aula, a gente trabalha com um giro, vamos colocar aí, 90 rotações. Você imagina em 45 minutos quantas rotações com resistência você fez. Então, obviamente, o trabalho de hipertrofia ele vai acontecer. Ele vai acontecer. E é nítido. Então, assim, e isso é engraçado, porque a grande maioria das pessoas que vão fazer aula de ciclismo indoor normalmente são mulheres ou ciclistas de rua que querem complementar o seu treino da rua. E aí eles entendem que eles precisam dessa força. A mulher muito por questão estética e o ciclista porque ele precisa dessa força para fazer o treino dele na rua. Incrível. Legal você falar isso que me fez pensar e eu vou perguntar para ti. Você falou que a população geralmente é a população mulheres. Normalmente mulheres. Faixa etária, mais ou menos, professor? Dos 22 aos 50 anos. Lógico, nós temos pessoas mais jovens e mais velhas fazendo, mas vamos colocar aí a galera da meia idade ali. E essa geralmente é a faixa etária no qual nós temos maior quantidade de praticantes do ciclismo indoor. Cara, isso depende muito do horário da academia. Cara, isso que eu ia perguntar, essa é a minha segunda pergunta. Isso depende muito do horário da academia. Eu dou aula no período da manhã. Então, o meu público normalmente é de 35 a 60, 65 Legal. anos. Em contrapartida, quem dá aula no período da noite pega uma galera dos 40, 42 para baixo. Obviamente, você pode ter alguém de 50, 55, mas é menos comum. Mas a aula é a mesma. A aula é a mesma. Assim, a aula é a mesma, não. Cada professor monta o seu treino dentro da periodização. Perfeito. Mas a proposta de treino é a mesma. Ótimo. A entrega é diferente, é particular. Perfeito. E isso que faz a beleza da coisa, né? A gente tem a individualidade biológica, a especificidade, e a gente tem seres humanos também interagindo com a energia, com o próprio ambiente também, o ritmo em função do trabalho e do estudo e por aí vai. Para que a gente possa pensar assim, é uma modalidade que ela se encaixaria como se fosse um esporte ou é uma outra definição? Professor, eu não sei, cara. Porque se a gente for pensar que o ciclismo, né, outdoor, vamos colocar assim, ele é uma modalidade esportiva, Sim. talvez o ciclismo indoor, ele poderia ser um esporte mesmo não tendo uma competição, ou talvez mesmo não tendo... Há controvérsias de Mas a ideia é essa aqui, eu te pinico de tudo até lado, eu quero te apertar ali para isso. Vamos lá, vamos trazer um pouquinho então do contexto histórico para até a gente chegar nos momentos atuais. Beleza?
O Johnny D é o criador do spinning. Legal. Sul-africano, ciclista, e ele criou o spinning mesmo, o A marca, spinning. né? Ele criou o spinning no final dos anos 80. Por quê? Ele queria fazer uma prova que é famosíssima nos Estados Unidos, chama Race Across. É você atravessar da costa leste até a oeste no menor tempo possível de bicicleta. Lógico que você tem as equipes de apoio ali, mas é você, a sua bicicleta, a sua mochila e pau na máquina. Quem completar o menor tempo, ganha. Ele tentou fazer a primeira vez e ele não obteve sucesso. Fracassou. No meio do caminho, deu ruim, faltou força, faltou alimento, alguma coisa fez. Mas ele já era ciclista? Ele sempre foi ciclista. Desculpa. Ele sempre foi ciclista. Perfeito. O Johnny sempre foi ciclista. E aí ele entendeu que aonde ele morava nos Estados Unidos, ele tinha um período de neve muito grande, Caramba, que atrapalhava o treinamento Exato. dele. Porque quando tá com neve, não tem como você sair pra rua pra pedalar, amigo. Então ele desenvolveu um protótipo muito longe do que é hoje, do que seria uma bike, com uma roda de inércia na frente, 2 pedais, que ele pudesse realizar os treinos dele, beleza? Ele começou fazendo isso de forma sozinha, porque ele precisava estar mais próximo da esposa e não podia treinar por conta da neve. Faz todo sentido. Ele criou a bicicleta. Então foi lá, serrou, fez todo o trabalho rústico, criou a bicicleta. Beleza. Só que todo o sistema de treinamento, quando ele é feito sozinho, a sua mente ela tem que estar muito forte. Você consegue se imaginar 6 meses treinando na garagem da sua casa? Não. Então o que ele fez? Ele criou mais algumas bicicletas, 2. Convidou alguns amigos para fazer treinos longões, de horas. Só que assim, como eu precisava performar e só conversando entre eles você não consegue performar, ele inseriu uma música de fundo que traz teoricamente um relaxamento para a mente. Exato. Você tira aquela pressão, você não percebe que você ficou 3 horas, 4 horas pedalando. Porque a música ela vai mudando, vai ajudando no seu comportamento, músicas que te trazem sensação de alegria, te traz energia e você vai. Pum, pum, pum. E aí ele trouxe um outro componente, porque o Johnny ele sempre acreditou que o ciclismo, de forma geral, era a perfeita conexão de corpo, mente e a bike. Então ele inseriu, antes das sessões, ele acendia um incenso, fazia um trabalho quase que uma yoga para trabalhar muito a mente para suportar esse processo de treinamento longo. Então eles tinham uma sessão ali de yoga, fazia, concentrava, a partir daí eles iam para a bike propriamente fazer o treinamento. Isso foi comercializado, veio um boom nos anos 1992 mais ou menos. A Mad Dog, quem tem ainda a posse do nome Spinning, foi parceira do Johnny, Mad Dog, Johnny e Schwinn. Criaram a primeira bicicleta, criaram a metodologia e daí, pum, explodiu pro que é hoje, cara. Doideira, né? Muito. E o Renan Silva, como Sim. ele vê o ciclismo indoor? Eu não te respondi, né, cara? Se é esporte ou não. Cara, é uma atividade que ela é derivada do esporte, mas eu não considero esporte. É uma atividade física. Para algumas pessoas Perfeito. de performance, para algumas pessoas de lazer. E aí você falou, não existe competição. Hoje em dia, advento da pandemia, tem um programa de computador que chama Zwift, Que legal. que é competição com pessoas do mundo inteiro. As pessoas na sua bicicleta, um rolo, bicicleta real, beleza? Uhum. Que é a mesma coisa que uma bicicleta de ciclismo indoor. Perfeito. Um rolo, conexão com a internet. E você tem distâncias a percorrer, você teve provas, você tem tudo. Isso teve um boom durante a pandemia, porque as pessoas não poderiam sair para treinar, então elas tinham que treinar. E uma escapatória para a mente sustentar o treino é falar: eu tenho prova X, eu tenho prova Y, eu tenho aquilo para fazer. Começaram a ter as competições
do Zwift, cara. E é uma loucura, porque esse negócio ele aprofundou tanto a relação treino bicicleta que existem hoje competidores de grandes voltas, Tour de France, Volta da Espanha, Giro de Itália, que foram notados através das competições do Zwift. Que massa, Isso é velho. loucura. Que barato. Isso vai expandindo assim para uma maneira que assim não tem como parar. Não tem como parar. Para essa galera é esporte, porque virou o ganha-pão desses caras. Para quem quer lazer, é lazer, e para quem quer treinamento, é treinamento. Aí cabe escolher o segmento que você quer dar. E é interessante, talvez, pensando nessa vertente, que o ciclismo indoor agora talvez ele pode tomar outras proporções, não é? No futuro, existe alguma tendência para o ciclismo indoor? Existe alguma coisa que está vindo mais forte? O que você poderia nos dizer sobre isso? Como eu te disse, o ciclismo indoor, o Spin é de 92, nós estamos em 2023, então você pensa, tem bastante tempo, Tem, 30 anos tem. praticamente. E nesses 30 anos muita coisa aconteceu. O que vem batendo mais forte hoje dentro dessas evoluções é o treinamento de potência. Sensacional. Isso é muito louco, porque você consegue avaliar o aluno independente da condição que ele está. E isso também é polêmico, porque assim, para o atleta, você fala, você tem que sustentar um trabalho de 400 watts. O atleta, ele tá bem ou não tá bem, tá passando mal ou não tá passando mal, dormiu bem ou não dormiu bem, ele vai fazer o trabalho de 400 watts. E o que seria fazer um trabalho de 400 watts? Você imagina, vamos fazer um treino de 30 minutos, beleza? Seu treino de 30 minutos, ele tem que gerar uma média de 400 watts. Em alguns momentos ele vai estar mais baixo, em alguns momentos vai estar mais alto. Ah, Renan, e o que seria? Vamos correlacionar isso daí, beleza? É o mesmo que eu chegar para você e falar, professor, eu quero que você faça 30 minutos de bike sustentando a 80 a 82% da sua frequência cardíaca. Só que frequência cardíaca, ela sofre influência de outras coisas. Perfeito. Você comeu bem, ela vai responder de uma maneira. Você dormiu bem, ela vai responder de uma maneira. Concordo. A potência é um valor absoluto. Independente do que você tenha feito, esse valor ele tem que ser atingido. É matemático, né? Exato. É matemático. Só que, para o atleta, isso funciona. Porque o atleta, ele é performance. Ele tem que atingir. Seu aluno, funciona ou não funciona? Perfeito. Você tem a ferramenta. Exato. Você tem a ferramenta. Você fala, eu quero que você faça 3 minutos de 700 watts, que é um negócio forte hoje em dia. Seu aluno está disposto a fazer 700 watts? Ele passou por uma situação de estresse que ele tá puto da vida. Tá chateado. Ele vai fazer 700 watts. Em quanto tempo? 3 minutos, que seja. É só um exemplo. Tá, mas dá pra fazer 700 watts em 3 minutos? É muita coisa. É muita coisa. Pra você ter uma ideia, os nossos alunos, eles vão sustentar ali entre 100 e 200 watts. 250 no máximo. Em 3 minutos? Não, como um trabalho médio de um treino de 45 minutos. Ótimo, ótimo. Então assim, porque o aluno, é o que a gente estava conversando lá no início, ele, muitas das vezes, ele quer fazer, mas, cara, isso vai gerar dor. E hoje não é um dia que eu quero gerar dor. Perfeito. Hoje eu quero relaxar. Por mais que ele vá num treino que vai exigir disso dele, porque ele gosta do professor, porque ele gosta da música, ele não quer, cara. Aí você tá falando, eu quero 700 watts. O cara vai gerar 130, vai te dar a sensação de dar 700, porque frequência do cara tá lá no alto, respiração do cara tá extremamente ofegante, mas ele não atingiu. Na matemática, né? Pois é. Então, assim, é uma ferramenta maneira, muito interessante, mas a gente ainda não conseguiu acertar o ponto. Perfeito. Como ela é aplicada de forma assertiva pro nosso cliente. Mas é a tendência. É a tendência. É a última tendência hoje em dia. Nada como um dia após o outro, né, professor? Professor, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Massa, que coisa, eu aprendi demais. Eu acredito que você que está em casa também deve ter aprendido essa modalidade incrível, uma ferramenta de trabalho, né, de exercício e também a interação com todas essas questões que você falou em relação à música, em relação ao estilo, em relação ao contato, às vezes, com o grupo, formação de família, enfim. Professor,
Gostaria muito de agradecer mais uma vez. Deixo as considerações finais para você e muito obrigado por você ter aceitado o convite. Pô, eu que agradeço, foi massa, foi bem legal. E assim, como eu disse, é uma modalidade que ela passou por muitas mudanças e hoje é interessante porque existem várias escolas de ciclismo indoor. Então, as pessoas que querem começar na modalidade, elas estão muito bem amparadas, porque elas têm muito da onde tirar. E antigamente não era assim, isso era muito difícil. Então, o conhecimento hoje ele está sendo propagado de uma forma muito bacana. Só tem um problema que a gente tem dificuldade em encontrar professores, né? Pessoas que queiram entrar e entender toda a sistematização do trabalho e tudo mais. Mas eu tenho fé que isso vai melhorar, que a gente vai conseguir, depois desse bate-papo, conseguir trazer uma galera pro meu mundo. É isso. Obrigado mais uma Eu que vez. agradeço. E espero que você volte para a gente falar de mais treinamento, Cara, a hora mais... que você quiser, é só mandar uma mensagem que a gente tá aqui, com certeza. Tá ok, professor. Pessoal, se você gostou desse episódio, eu adorei. Eu espero que você tenha gostado também. Não esqueça de curtir esse episódio. Comente aqui o que você achou. Compartilha também com quem você acredita que vai se beneficiar com essa informação. E a gente se vê numa próxima, beleza? Forte abraço. Até o nosso próximo episódio. Valeu, galera!